pelo Evangelho. Quero muito que você guarde a mensagem dessa parábola como um desafio que permite a gente avaliar de vez em quando como é que a nossa relação com o Senhor das nossas vidas tem sido estabelecida nos termos dessa parábola. Essa parábola foi contada pelo Senhor Jesus, junto com outras parábolas. É um capítulo em que ele conta algumas parábolas. E todas elas são parábolas que falam dessa antecipação da volta dele em buscar a igreja. Eu lembro aos irmãos que a nossa grande esperança como cristãos é saber que um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Oh, que bom. Eu estou aqui falando de um negócio maravilhoso. E eu espero de verdade que a nossa expectativa seja sempre essa no final das contas. Não é passar no concurso, não é aumentar o salário, não é trocar de carro, não é ter o penteado novo, não é ter o óculos mais moderno, não é ficar livre da pneumonia, né? A expectativa maior do coração do cristão é saber que um dia nós viveremos para sempre com o Senhor, que Ele volta para buscar a gente, que por mais que esteja demorando, a promessa não falha, ela vai ser cumprida mais cedo ou mais tarde. Eu já estou naquele grupo que estou torcendo para ser mais cedo. O fato é que nesse momento que Jesus conta algumas parábolas, uma delas é aquela das virgens, você lembra? Que dormiram e o Senhor chegou e pegou elas desacordadas, despreparadas. Parábola que fala de vigilância. Mas ele conta uma outra parábola junto com essa. E nessa parábola ele não quer chamar a atenção da igreja apenas para a importância de vigilância. Ele quer também chamar a atenção da igreja, dos crentes, para a importância de, durante esse período de espera, também não perder o foco, não deixar de trabalhar em prol do reino do Senhor Jesus. Eu gosto muito daquela expressão que diz assim: enquanto descansa, carrega pedra. Já ouviu essa expressão? Enquanto descansa, carrega pedra. Me diziam isso quando eu era criança, eu não entendia. Como assim, descansa e carrega pedra? Porque não tem tempo para descansar, né? Parou, vai fazer alguma outra coisa quando está parado. A ideia dessa parábola é um pouco isso. É dar o tom para a gente, enquanto a gente espera o Senhor, não é para esperar de braços cruzados. É para esperar, ocupando esse tempo, vivendo esse tempo, para a glória, para os desafios que o reino dele nos propõe. De que parábola eu estou falando? Da parábola dos talentos. Abra sua Bíblia rapidamente em Mateus, capítulo de número 25, e nós leremos do verso 14 ao verso 30. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30, leremos inicialmente a história da parábola, a narrativa da parábola, e depois então eu quero chamar a atenção para 3 lições que temos aqui. Eu vou ter que ser rápido, porque eu tenho pouco tempo, e nós temos um outro desafio que vai seguir essa exposição da parábola. Mateus 25, de 14 a 30. Última vez, Mateus 25, de 14 a 30. Ok? Acompanha comigo aí a leitura do texto. Parábola dos talentos, que na minha versão está traduzida assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um, ou melhor, a cada um, segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2.
Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. 5 não, 5. Outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe o que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. 3 lições. Primeira, lendo essa parábola, a gente percebe uma coisa importantíssima para a gente entender nesse período que temos sobre a terra esperando a volta do Senhor. E a lição primeira é: todos nós recebemos algo da parte de Deus para ser administrado para Ele. Todo cristão, homem, mulher, jovem, criança, tem talentos que lhe foram confiados, entregues por Deus. E eu vou dizer mais: todos os membros dessa igreja que estão sentados aqui essa noite, e os que não estão sentados aqui também, têm talentos dados pelo Senhor. Que palavra é essa, talento? Aqui é uma quantia monetária, dinheiro. Faz-me rir, capim, arame, tutu, dinheiro. Mas a palavra talento virou sinônimo no português para o conjunto de dons e habilidades que uma pessoa tem. Às vezes a gente até usa essa palavra como sinônimo, né? O sujeito tem talento para essa coisa, tem talento para aquela coisa, tem talento para isso outro. Por exemplo, eu não tenho talento nenhum para cantar. E eu evito cantar aqui para os irmãos não ficarem muito espantados com a minha falta de talento nessa área. Mas a gente sabe que tem gente que tem talento para uma coisa, talento para tocar instrumento, talento para tocar guitarra, teclado, violão. No Brasil essa palavra virou sinônimo de talento, mas também na cultura moderna virou sinônimo de algo que na verdade leva a gente a uma interpretação equivocada da palavra. Porque a gente às vezes fala assim: a pessoa ou fulano é talentoso. Como se a gente pudesse criar uma categoria de pessoas que é talentosa e um monte de gente na base que não tem talento nenhum. Ou que é talentosa de uma maneira menos importante.
Essa parábola desconstrói essa visão e diz assim: não, Deus distribuiu para toda a humanidade, e aqui em especial para a sua igreja, para o seu povo, talentos para cada um deles. Você vê que na história todo mundo recebe talento, e é verdade que eles recebem talentos em quantidades diferentes. Um deles recebe 5, outro recebe 2, outro recebe apenas 1. E o texto diz que eles recebem quantidades diferentes de talentos, porque o Senhor, conhecendo a capacidade dos seus servos, conferiu a ele os seus bens, dando então em quantidades diferentes os talentos para cada um deles. Mas o ponto é esse: nenhum de nós que está aqui essa noite deixou de receber talentos. Ninguém na parábola e na vida é alguém sem talento. Não existe essa categoria de gente talentosa e gente não talentosa. E aqui, irmãos, cada oportunidade que a gente tem na vida para viver de uma maneira a corresponder ao desejo do Senhor, eu colocaria nessa categoria de talentos. A lista é enorme, irmãos. Estou pensando nos nossos dons, na nossa influência, no nosso conhecimento, na nossa saúde, na nossa força, no nosso tempo, nos nossos sentidos, no nosso raciocínio, no nosso intelecto, na nossa memória, nos nossos afetos, nos nossos privilégios de termos Bíblia, de termos uma igreja, de sermos membros da igreja de Cristo. Tudo isso e muito mais são talentos. De onde eles vieram, irmãos? Quem nos deu cada um deles? Por qual motivo somos o que somos? E não somos, por exemplo, um verme que se rasteja sobre a terra. Somos o que somos porque há apenas uma resposta para essa pergunta: Deus nos deu esses talentos. E hoje eu quero fazer um exercício que eu aprendi indo numa igreja nos Estados Unidos. Natasha, por favor. Queria que todo mundo ficasse em pé agora. Todo mundo. Vai ficar todo mundo em pé agora. E você vai receber um envelope. É o Senhor entregando a você talentos essa noite. Nesse caso não serão talentos, serão, você vai ver daqui a pouco. Não abre ainda não, irmão. Não abre não. Deixa todo mundo abrir junto, tá bom? Não abre não. Crianças também estão incluídas. Todo mundo vai receber. Ninguém sai daqui sem receber o envelope. Ok? Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão, irmão. Opa, tem gente aqui sem talento, sem envelope. Ok. Elmir lá atrás, Cíntia. Espero que dê para todo mundo. Temos que multiplicar os envelopes, inclusive. Ok? Natasha, aqui na ponta do Elmir. Não abra ainda, irmão, não abra. Tem gente abrindo. Parece que o pastor fala assim: não abre, o irmão abre. Se eu falasse assim: abre, irmão, o irmão não abriria. Ok? Calma, Elmir, calma, irmão, calma. Elmir está sem envelope. Ok? Agora você... Natasha, acabou? Os irmãos que não foram contemplados, me perdoem. Ok? São irmãos que vão entender que... Quem está sem, levanta a mão. Reginaldo. Foi lá, chegou. Beleza. Abra o seu envelope agora, irmão. Essa é a única igreja que dá dinheiro ao invés de pedir, irmão. Essa igreja está dando dinheiro essa noite. Opa! Quem ganhou um talento aí, levanta a mão. Opa! Esse é o irmão que ganhou um talento. Quem ganhou 2 talentos, levanta a mão. Epa, um montão. Quem ganhou 5 talentos? Esses são os mais agraciados, estão orando mais esses aí, irmãos. Os amados podem se sentar agora.
Ok? Irmão, não fala sobre o talento agora não, olha para mim. Esse negócio de dar dinheiro tem esse negócio, fica todo mundo euforia. Né? Todo mundo fica animado com o dinheiro. Imagina vindo de graça então. Irmão, você vê que o dinheiro tem esse efeito, né? Ele cria essa... Fica todo mundo animado. Vão até comprar pizza hoje e tal. R$2. O Lucas era para ganhar 5, irmão. Era combinado isso. Presta atenção em mim agora. O Senhor te deu 2 talentos, 1 talento ou 5 talentos. Essa é a simbologia que eu quero estabelecer com esse envelope. Lá nos Estados Unidos eu ganhei em dólar. Aqui é real. Interessa, é talento. Essa é a ideia, talento. O que a gente pode fazer com esses talentos? Segunda lição do texto. Você só pode fazer 2 coisas com os seus talentos. 2 coisas. Ou você multiplica, ou você enterra. Ou você multiplica, ou você enterra. Só tem 2 coisas que você pode fazer com os seus talentos. Ou você vai pegar esses talentos e multiplicá-los, ou você vai pegar eles e enterrá-los. Foi isso que a parábola apontou para a gente. O texto diz que o que pegou 5, verso 15, 16, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Multiplicou por 2, 100% de investimento ganho. O texto diz ainda no verso 17, do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, 100% de ganho. Negociou, multiplicou. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro. Segunda lição, irmão. Ou você multiplica, ou você enterra. É curioso, porque dos 3, um deles enterrou. E aqui na parábola, foi daquele que recebeu o menor volume de talentos. Isso não quer dizer que quem ganhou um talento aqui vai ter que enterrar, não, irmão. Mas a ideia do texto é que tem muita gente vivendo hoje na igreja do Senhor Jesus que cava cova e enterra talento. E vive a vida inteira cavando cova e enterrando talento. De vez em quando eu ouço alguns irmãos assim, pastor, eu estou querendo dar uma sentadinha no banco, estou cansado. Pastor, tem tanta coisa para fazer, mas eu queria sentar para ouvir um pouco. Traduzindo, quero enterrar meu talento. Pastor, estou cansado, tem tanta coisa, mas eu estou tão indisposto, pastor. Traduzindo, quero enterrar. Não dá para dar uma enterradinha não, pastor? Cavar uma cova? Guardar o talento? Eu vou dizer o seguinte, irmãos, Deus já deu para a sua igreja todos os talentos que ela precisa para fazer a sua obra. Sabe por que ela não faz? Tem um monte de gente enterrando, abrindo cova. Quando é que a gente faz isso? Toda vez que a gente trata dos dons, talentos e habilidades que o Senhor nos deu, dessa maneira negligente, dessa maneira preguiçosa, dessa maneira covarde para com Deus. Porque isso que ele fez, ele foi medroso, covarde, preguiçoso, negligente. Tanto é que os adjetivos que o Senhor vai usar para ele não são muito agradáveis. Tem um monte de gente que vai pegar os seus talentos na vida e vai cavar uma cova e esconder.
E eu e você só temos duas coisas para fazer com os nossos talentos. Ou a gente faz isso, ou a gente faz o que os outros dois fizeram. Porque quem não enterra está interessado em multiplicar. É curioso, né? Porque o texto diz que eles logo saem, os dois, logo saem e vão negociar com esses talentos. Eles correm riscos, mas eles são ousados, eles são gente que está interessada em receber os talentos e abençoar os outros a partir daquilo que receberam. Mas a gente foi chamado para não enterrar esse talento, mas para pegar o que Deus nos tem dado e multiplicar isso para a glória do nome dele. Aí você pode pensar, pastor, então é fácil, eu vou pegar aqui, ganhei R$2, multiplico por 2, dou R$4 de oferta. Você não entendeu nada, irmão. Eu não vou nem perder tempo com você. Ah, pastor, eu vou pegar 5, multiplicar por 2 e dar 10 de oferta. Não, irmão. Não, multiplica. E quantas vezes mais você multiplicar, melhor será. E bota uma coisa na sua cabeça para a sua vida inteira. O que Deus tem dado para você, ou você está enterrando, ou você está multiplicando. Não tem meio termo. Isso não vai acontecer muitas vezes na igreja, irmão. Não vou ficar dando dinheiro aqui todo domingo, não, irmão. Fica tranquilo. Mas eu quero que isso seja um símbolo para você, de que Deus deu a você talentos. E a sua responsabilidade é administrá-los, ou enterrando ou multiplicando. Terceira lição do texto é que não só Deus deu talentos para todos nós, e nós temos que administrá-los de forma a multiplicá-los, como também, última lição, o Senhor vai voltar e nós vamos prestar contas da maneira como administramos os nossos talentos. Veja que o texto diz: depois de muito tempo, verso 19, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Eu queria falar um monte de coisa aqui nesse versículo e vou fazer rapidamente. Primeiro, cada um de nós vai dar conta de si mesmo e dos talentos que recebeu para o Senhor. Tem uma coisa aqui que é maravilhosa para mim, sabe qual é, irmão? Eu não vou prestar conta de gente negligente com seus talentos, eu vou prestar conta dos meus. Quem ganhou 2, vai prestar conta dos 2. Quem ganhou 5, vai prestar conta dos 5. Quem ganhou 1, vai prestar conta apenas daquele que ganhou. Veja que o texto diz que o Senhor volta depois de muito tempo. No nosso caso, já tem 2000 anos que ele foi. E ele vai voltar, irmão. Não sei quanto tempo ainda mais para frente, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, irmão, eu e você nos colocaremos nessa posição como mordomos. Com aqueles talentos que ele nos deu, e tendo que dar agora um relatório daquilo que fizemos com esses talentos. E só terão duas possibilidades de respostas. Ou você vai chegar para o Senhor dizendo: Senhor, eu negociei com os teus talentos e tem mais tantos aqui além daqueles que você me deu. Aí esses servos, e nota, cada servo vai dar conta dos seus talentos, porque o que ganhou 5 deu conta dos 5, o que ganhou 2 deu conta dos 2. E eles ouvirão da boca dele: servo, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu espero de verdade, amados, que a gente ouça essas palavras da boca do Senhor para nós, enquanto servos dele. Que é isso que você está ouvindo da boca dele para você, essa noite, quando a gente antecipa essa prestação de contas.
E eu não vou lhe enganar. Não tem nesse texto aqui a ideia de que esses servos foram salvos porque procederam dessa maneira. Não. Não é a ideia de que a salvação deles foi comprada pela performance que eles tiveram. Não é essa a ideia. A ideia é que esses servos demonstraram de verdade que eram servos do Senhor quando viveram de maneira a multiplicar os dons que receberam para a glória do Senhor. Aqui não é a causa da salvação que está sendo posta para a gente no texto, mas é a consequência, a evidência dessa salvação na vida desses servos. Não me entenda mal. Não me entenda mal, irmão. Quem é servo desse Senhor responderá a proposta de vida dele para a gente nesses termos. Morri na cruz por ti. O que tu fazes por mim? E eu espero que você, por mim, multiplique e abençoe a vida do maior número possível de pessoas que você puder abençoar e multiplicar com os talentos que você recebeu. E naquele dia, você ouvirá da boca dele: servo bom e fiel. Ah, eu te coloquei sobre tão pouco. Agora eu vou te colocar sobre muito. E a ideia aqui, irmãos, é que a alegria que temos agora de servir ao Senhor é muito minúscula diante da alegria que teremos quando formos recebidos por Ele na eternidade. A ideia é que esse servo perceberá que valeu a pena, será recompensador ter vivido multiplicando os talentos para a glória desse Senhor. Amado, Jesus não deixa de considerar, dentro dessa perspectiva, nenhum copo d'água que nós entregamos em nome dele. Está gostosa essa água, irmãos? E a Madalena foi já contabilizada na eternidade, porque foi ela que botou aqui para mim. Para Jesus, irmãos, pequenos gestos que fazemos na direção desse desejo de multiplicar, Ele olha isso com um olhar muito mais valioso do que a gente possa imaginar. O chamado não é enterrar, o chamado é multiplicar, e multiplicando nós somos profundamente abençoados por essa multiplicação. Mas infelizmente a história não para aí, porque tem muita gente que vai enterrar. E sabe o que acontece com quem enterra? Quem enterra se enterra junto. Quem enterra fica enterrado pelo enterramento de ter enterrado os talentos que recebeu. Quem enterra só se enterra. É isso que o texto diz. Porque depois de ter se voltado para os dois servos que multiplicaram, o texto vai se voltar para o servo que enterrou. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, verso 24, e eu já devia ter terminado: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Primeiro ele sabia. Se ele sabia, por que ele fez aquilo que ele sabia que não deveria ter feito? Isso aqui me impressiona. Tem gente que sabe, irmãos, em que vai dar esse processo de enterrar os talentos, mas ainda assim, continua enterrando. Bota uma coisa na sua cabeça, irmão: saber não é poder. Tem muita gente na igreja que sabe, mas ainda sabendo, não faz aquilo que deveria fazer porque sabe. Eu sabia que tu és um homem severo. Sabia que de fato tu ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E eu fiquei com medo, diz o texto. Eu escondi na terra o meu talento, e aqui tens o que é teu. Aí o Senhor dá uma resposta bem boa para ele, né? Verso 26. Servo mau e negligente.
Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que eu entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Não devia ter colocado na tua mão. Tu é uma roda presa. Você não deveria ter feito o que fez, porque você só me fez perder. Você sabia, mas nunca fez o que deveria ter feito, porque, a despeito de saber, não teve coragem para negociar. Até quando você vai ficar temeroso de correr riscos em meu nome? Até quando? Saber não resolve. Saber não liquida a responsabilidade. Saber não ajuda em nada, só piora. Se sabia, por que fez? Tira dele. Tira dele o talento e dá para quem tem 10. Tira dele porque eu não quero ter relação com gente assim. Todo que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Joga esse servo inútil nas trevas. Esse servo é inútil, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Qual o problema desse sujeito aqui, irmãos? Qual o problema dessa pessoa? O que está de errado na cabeça dela, hein? Ela parecia ser tão bem colocada, tinha só um talento, era tudo mais fácil, tal. Essa fé dela é morta, irmãos. A fé dela não age, não opera, não multiplica, não transforma. A fé dela só fica enterrada. A fé dela é morta. E para gente que tem fé morta, o inferno é o lugar de morada. Para gente que tem fé morta, que não multiplica talento, o inferno é a residência eterna. Preste atenção numa coisa, essa pessoa não cometeu nenhum disparate, ela não fez nada absurdamente pecaminoso, não cometeu homicídio, suicídio, não fofocou, não criou dissensão na vida da igreja, ela só não fez nada. Só não fez nada. Pegou o talento e enterrou. E não fazer nada fez ela se tornar o servo inútil que ela era no texto. Deus não quer ninguém que fique no empate, irmão. Empate é derrota para essa prestação de contas. Tem que ser que nem o Botafogo. Ganha todos os seus adversários de goleada. E há quem diga aqui o contrário, irmãos. Mas é tudo intriga da oposição. Esse servo ficou no 0-0. Ficar no 0-0 é se comportar como um servo inútil. Deixa eu terminar aplicando. E só vou fazer uma pergunta para você. O que você vai fazer com os talentos que Deus tem te dado? O que você vai fazer, irmão? Eu sei quanto a mim, vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou multiplicar os meus ainda mais, irmãos. Eu vou pegar esse envelopinho que eu não recebi ainda, que era o meu, está na mão da irmã Natasha. Lá tem 50, porque talento para mim é mais. Você recebeu essa noite um envelope com talentos. Talentos. Reais, talentos reais, irmãos. Pergunta que a gente está fazendo para você na campanha essa noite é: o quanto você vai multiplicar esses talentos? Você pode fazer uma coisa muito simples, irmão. Chegar em casa, pegar esse talento e enterrar. Enterrar na sua carteira, enterrar num lanche do Bob's, enterrar num milkshake, enterrar no cofre do seu filho. Pode enterrar em muitos lugares, irmãos. Pode enterrar, sei lá, na casa, na frente da casa, num buraco lá do cachorro. Você pode enterrar, irmão. O problema é seu.
E eu não vou prestar conta do seu enterramento. Mas eu quero fazer um apelo para você, irmão. Deus essa noite está dando para a gente talentos. Deus deu para a nossa vida talentos. E Ele espera que a nossa resposta a Ele, em gratidão, adoração, amor e louvor, seja multiplicar com ousadia o que Ele nos tem dado. Abra de novo o seu envelope. Lá dentro tem um papelzinho, não tem, Natasha? Tem, Natasha? Ah, que bom. Tem lá um papelzinho para você dizer quantas vezes você vai multiplicar os seus talentos. É a oferta que você vai dar para a campanha de missões. Alguns não tem, Natasha. Você tem aí sobressalente o papelzinho? Não tem? Não tem? Não? Irmão, você vai poder multiplicar, irmão. Multiplica e ela vai te dar aqui o papel. Então no papelzinho agora você vai escrever quantas vezes você vai multiplicar o seu talento. Ok? E vai multiplicar o valor que você recebeu como talento. Os talentos são seus, dados pelo Senhor. E é sua responsabilidade administrá-los da maneira a agradar a Deus. Natasha, a palavra é sua, para termos um momento missionário. Depois então estareis dedicando dízimos e ofertas e o desafio que levamos para casa essa noite. Caneta, pega emprestado aí, Germano, perto de você.